Falamos há alguns dias atrás sobre o caos, os lugares caóticos, os estados caóticos da nossa alma, do nosso ser. Aqueles momentos de angústia, aqueles momentos que não sabemos para onde ir e de repente nos perguntamos por que comigo, como falamos. E naturalmente que muitas vezes nós culpamos, racionalizamos as situações. E hoje nós vamos falar um pouco dos lugares pantanosos, dos lugares escuros ou sombrios, que é um pouco diferente. Os lugares pantanosos são sobre aqueles fatos que realmente estão estabelecidos na nossa vida. Temporariamente, ou por tempo indefinido, ou às vezes por tempo ou num estado irreversível. Esses lugares pantanosos, por exemplo, podem ser uma traição experimentada. Mesmo que haja o perdão, haja o restabelecimento da relação, não é possível desfazer o ato da traição, aquele momento, aquela experiência. É também, por exemplo, a perda de um ente querido. Não é possível reverter aquela situação. É o natural da vida. A demissão de um emprego, por exemplo, também é um estado pantanoso, é um lugar sombrio. É uma dor ser despedido de repente daquele lugar que amávamos trabalhar. Outro estado pantanoso, por exemplo, é o próprio envelhecimento, a própria perda das forças diante de um diagnóstico mais complexo. E nesses lugares pantanosos reside também uma tarefa. Reside também a necessidade de um entendimento, de uma reformulação da vida. Vamos nos ater um pouco então nesses fatos que não são definitivos, mas temporários. Por exemplo, a dor de uma traição. Cabe a nós olharmos para essa experiência que quebrou o encanto da inocência, o encanto do relacionamento simples, daquilo que parecia eterno, daquela bem-aventurança, e compreender que o outro não nos pertencia. O universo psíquico do outro não nos pertencia. Os valores do outro talvez se corromperam em algum momento e pode ser que aquilo não tenha nada a ver conosco. Foi um ato dele. Sem estarmos aqui legitimando a traição como algo bom, natural ou que deve ser perdoado imediatamente. Mas nós mesmos, a forma que nós nos entendemos naquela dor. Entender que a dor exige uma tarefa no sentido de, por exemplo, nos colocarmos como o principal pilar de bem-estar, de plenitude, sem depender da estadia eterna do outro na minha vida, pode ser a tarefa que a experiência da traição está querendo me levar. A tarefa que ela está me inspirando a desenvolver, no sentido de um alto amor ainda não construído e que me traga independência. Estas experiências pantanosas, muitas vezes, na maioria das vezes, são as experiências que tiraram os seres humanos daquele lugar comum, daquele lugar de dependência emocional. A mesma coisa a perda de um emprego, por exemplo. Eu tenho a chance de refletir sobre, por exemplo, a possibilidade de a minha conduta, de a minha performance lá dentro não estar mais adequada à empresa e eu não ter percebido isso e agora tenho a chance de refletir. Como, por exemplo, também entender que o mercado de trabalho é algo descartável e que foi natural eu ser despedido, mas é sempre uma tarefa capaz de ser desenvolvida no sentido de eu estar me reinventando na vida. Eu vou ler um trecho de um livro que eu revisito várias vezes, que é
o livro Os Pantanais da Alma, de James Rollins. E esse trecho diz assim, ó: em cada um desses estados pantanosos existe uma tarefa evolutiva. Assim como Jung sugeriu que em cada terapia o terapeuta deveria perguntar que tarefa a pessoa está evitando através das suas queixas, das suas fugas, de modo que temos também de perguntar que tarefa está implícita em cada um desses lugares sombrios que a pessoa está atravessando. Em cada caso, trata-se de uma variante de obter permissão, deixar uma dependência, abandonar ou encontrar coragem para erguer-se vulnerável e responsavelmente diante do próprio universo. Em cada caso, somos desafiados a crescer, a empreender a jornada com uma maior consciência. Embora essa expansão seja a miúde aterrorizante, ela é também libertadora e traz dignidade e significado à nossa vida, que pode ser que começou a ser perdida e não vivida desde a nossa infância. Encarar os lugares pantanosos é início da travessia para encontrar novamente lugares mais iluminados, dentro primeiro de nós mesmos. Vamos pensar nisso. Até o nosso próximo encontro.